A paz do Senhor, irmãos. Nesse vídeo nós vamos dar início ao nosso curso de grego. Eu já tive colocando aqui pelo canal alguns vídeos sobre o grego, mas não foi passo a passo. Aqui nós vamos na primeira aula de grego, onde aprenderemos o alfabeto. As primeiras letras do alfabeto grego são o alfa, vocês verão a minha mão aqui, o alfa. Depois tem o beta, depois você tem o gama e você tem o delta. Essas são as 4 primeiras letras do alfabeto grego, tá? E as letras do alfabeto grego, o som delas também é a respectiva característica delas. Então, por exemplo, o som dessa letra aqui é B. Então, ela tem som de beta, é um som fechado, tá? Beta, esse é o som dela, beta. Então, qual que vai ser a característica dela? Vai ser o B, então ela representa o B. Essa letra aqui, ela é o alfa, alfa. Então, ela vai representar o A, tá ok? Certo até aí? Então, eu tenho alfa, beta, gama, delta. São as 4 letras. A, B, G, D. Tá ok? Porque o grego ele não segue a ordem no português. Tá certo? Ele não segue a ordem do português que nós conhecemos. Depois, a gente pode começar a montar algumas palavras para começar a entender. Nós temos o alfa aqui novamente. Ele é um peixinho. Ele é assim que se desenha, um peixinho. Depois você pode adicionar o gama, outro alfa. Então, isso aqui já vai formando uma palavra, tá? Se eu apago esse alfa e eu coloco uma outra letra chamada ômega e adiciono essas duas coisas aqui, isso aqui se transformou em um verbo. É o verbo ago, que é conduzir ou levar. Então, esse aqui já é a primeira palavra do vocabulário. Ago, conduzir ou levar. Tá? É um verbo e ele está na primeira pessoa do singular. Esse verbo já está conjugado. Então, aqui no caso é eu conduzo, porque está na primeira pessoa do singular. Ok? Outra coisa interessante é que o G ele tem um som um pouco mais forte. Ele não tem um som de um J, como nós conhecemos de por exemplo, se eu colocasse ali Jussara. Esse Ju, ele não tem esse som. Deveria ser Gu, tá? Gussara, Gussara, tá? Então, é esse o som do gama, que é o G, tá bom? Outro ponto importante é que a letra G, ela tem uma peculiaridade que quando ela aparece antes de outro G, ou seja, quando você tem 2 gamas assim, gama, gama, esse gama, ele vai se transformar num N, tá? Mas isso é somente na fonética, tá bom? E esse outro aqui vai ser um G normal, tá certo? Isso é para que a palavra possa ser pronunciada melhor, tá? Se eu adicionar um alfa, outra letra aqui, e depois outra letra e outra, e colocar isso aqui, eu vou formar mais uma palavra chamada angelos. Detalhe, essa letra aqui ela tem som nasal, então você vai ler angelos. E essa palavra significa mensageiro, que pode significar anjo, mas não é o sentido primário dela. Significa mensageiro ou anjo, tá ok? E agora, continuando aqui as letras do alfabeto grego, nós temos o seguinte. Você tem o alfa, que já foi posto. Eu vou desenhar novamente aqui. Alfa. Depois você tem o beta, o gama. Novamente, gama. Ele tem um som de um G e um mu, tá? Gam. Tá? Esse é o som do gama. Depois você tem o delta, o epsilon, zeta, certo? Essa letra aqui é um pouquinho difícil de desenhar. Você vai começar aqui em cima. Aqui, vamos lá. Você vai começar em cima, você vai descer e você vai pôr assim, tá certo? E essa é a letra Z, tá bom?
Então, o que nós temos até aqui é o seguinte. Essa é a letra A minúsculo. Essa é a letra B minúsculo. Essa aqui é a letra G minúsculo, tá? Porque ele tem aqui a questão de ter letras maiúsculas, letras minúsculas, tá bom? Você tem também o D minúsculo, o E minúsculo, tá certo? Até aí. Depois você tem o Z minúsculo, esse aqui é o Z, tá certo? Vamos montar alguma palavra aqui. Terceira palavra do vídeo. Novamente, pega a letra alfa, pega a letra delta, pega o epsilon, que vocês aprenderam, que é o E, essa aqui se chama epsilon. O lambda, que tem som de L. O phi, que é o F. O ômicron e o sigma, tá? Essa palavra, quando eu adiciono essas duas coisas aqui, se transforma em irmão. Adelphos. Essa palavra, ela tem um lambda aqui, que é o som do L. Esse som desse L aqui pode ser pronunciado como um U aportuguesado, ou o L do hebraico. O L do hebraico, ele não tem som de U, tá? O L no hebraico, ele tem um som mais pro céu da língua, que você pode optar Adelphos com som de U ou Adelphos. Então você pronuncia mais para cima, tá? E detalhe, vocês devem estar perguntando o que é esses sinaizinhos em cima do alfa, certo? Vejamos. Esses dois sinaizinhos aqui em cima do alfa, eles podem aparecer em qualquer vogais, mas somente em vogais, tá? O que acontece? Aqui eu tenho dois sinais. Eu tenho essa vírgula para aquele lado aqui, que isso é uma aspiração, certo? Aspiração. E eu tenho um outro acento para aquele lado, que esse aqui é um acento agudo, tá? Nesse caso, quando eu tenho essas duas coisas aqui, isso me mostra que esse alfa será o som tônico da palavra. Ele terá o som tônico, então eu vou pronunciar ele com a sílaba mais forte, A, tá? Então no caso de Adelphos, você vai pronunciar qual que vai ser a sílaba tônica? Adelphos, tá? Então, nesse caso, ou no verbo ago, aquele verbo ago que eu já havia escrito aqui, o verbo ago. Novamente, qual que é a sílaba tônica? Ago, tá? Então, essa é a sílaba tônica. É por isso que você tem esses acentos aqui, tá? Existe também uma outra peculiaridade que pode acontecer isso aqui, ó. Você ter um acento aqui em cima, mas esse acento, ele não é para aquele lado. Agora ele vai mudar o acento. Você percebeu que agora é para lá? Quando isso aqui acontece, o som da palavra muda. Não necessariamente essa vai ser a sílaba tônica. Porque se eu colocar aqui, ó, a palavra hagio, a palavra hagio, o que acontece? Essa aqui, ela tem uma aspiração, tá? Mas ela não tá com a sílaba tônica. Ela somente tem uma aspiração que vai transformar o som dela. Então essa letra vai ter um som mais na garganta. Ha, 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 ha. Esse som como um som de g, hagi, gi. Essa vai ser a sílaba tônica por conta do acento ali em cima. Hagi. E essas duas vogais aqui, o ômicron e o y, você pronuncia como um som só. Então, hagio, hagio, tá? Que significa santo. Só que esse aqui é um adjetivo e ele está no caso genitivo. Nós vamos trabalhar isso posteriormente, tá? Então, para recapitular, quais foram as letras de hoje? O alfa, o beta, o gama, o delta, o epsilon e o zeta por enquanto, tá? Eu vou escrever uma palavra aqui, tá? Deixa eu explicar. A, B, G, D, E, Z, tá? Eu vou escrever uma palavra com cada uma dessas letras para poder mostrar para vocês, tá?
O alfa eu já mostrei várias palavras, tá? Mas eu vou pôr mais uma aqui. A palavra amor, o substantivo, tá? Não o verbo. Agape. Detalhe que essa pronúncia, ela tem a pronúncia tônica aqui, ó. Ga, ok? HP. E esse aqui é um som fechado, essa letra é som fechado. Então, HP, tá bom? Certo? Amor significa amor. Com a letra B, eu poderia pôr aqui bios. Significa vida, tá? Ela aparece poucas vezes no Novo Testamento. Bios. E significa vida, ok? E da onde vem biologia, o estudo da vida, tá? Só que ela não é usada com muita frequência. Existe uma outra palavra que ela é muito mais frequente, que é a palavra Zoe, que também significa vida, só que ela aparece mais vezes, tá? Essa aqui aparece mais vezes, ok? E essa letra aqui, ela pode ter som do seguinte, ó. Ou ela vai ter um som de um D e um Z junto, tá? Ou ela vai ter um som de um Z sozinho. Então, você pode escolher, tá? Você pode pronunciar isso aqui como Zoe, certo? Zoe. Ou você pode pronunciar como Zoe, tá? Pra ficar fácil, existe um nome que existe isso, ó. Edson. Tá vendo aqui? DS. Esse DS aqui é Edson. É o som dessa letra aqui, tá? E significa vida. Zoe significa vida, tá? Depois nós temos o delta. O gama, aqui ó, o gama. Guiné significa mulher ou esposa, dependendo, tá? Guiné. Você também tem o delta, que eu mencionei aqui, de adelphos, que eu já escrevi, tá? Você tem outras palavras como o adjetivo o doxa, que significa glória, tá? Glória, você tem... isso aqui, na verdade, é um substantivo, tá? Eu falei adjetivo, mas isso é um substantivo. Glória, majestade, tá ok? Doxa, é isso que significa, ok? E aqui você escreve com o delta. E essa letra tem um som de um x, doxa, tá ok? Que significa glória, majestade ou honra, tá ok? Glória, majestade ou honra. Deixa eu ver agora. Qual que falta? Falta o epsilon. O epsilon, você tem a palavra... deixa eu pensar aqui uma palavra. Tem a própria adelphose. Eu acho que a palavra adelphose ela é boa para ilustrar. O alfa, aqui com aqueles dois sinaizinhos que vocês já aprenderam. Depois você tem o delta, certo? Depois você tem aqui o epsilon. Depois vocês vão ter o lambda, certo? Vocês vão ter o ômicron e vocês vão ter o sigma, certo? Essas três últimas letras vocês não aprenderam ainda. Mas o que eu tenho? Esse alfa como sílaba tônica. Essa aqui como a segunda sílaba. A, del, ou del, dependendo de como você pronuncia essa letra. Ou melhor dizendo, tá faltando uma letra aqui. Ops, desculpe. Tá faltando uma letra aqui. Agora tá certo. Então agora sim. Adelphos. 3 sílabas aqui, tá? Adelphos. O que nós temos aqui? Essa letra é a sílaba tônica. Essa aqui são 3 sílabas. São 3 letras, tá? E aqui eu tenho del ou del. É a segunda sílaba da frase. E fos tem um som mais aberto por conta do ômicron aqui. Então, adelphos. Tá ok?
E também, esse aqui significa irmão, tá? Adelphos significa irmão. Se eu quisesse colocar irmã, eu iria fazer isso aqui, ó. Olha o que ia mudar. O que ia mudar é isso aqui, ó. Em vez de eu colocar Adelphos aqui, ó, em vez de eu fazer isso aqui, o que eu vou fazer? Adelphi. Aí o que aconteceu? O acento saiu daqui, perceba que o acento se deslocou daqui e ele veio para cá. E a letra mudou, porque essa letra é considerada uma letra feminina, tá? O eta. O nome dessa letra é eta. Então, Adelphi, Adelphi significa irmã. Esse aqui é o feminino de Adelphos, tá ok? E eu acredito que por enquanto seja isso, para não confundir muito vocês neste início de curso, tá? Eu só vou ensinar mais uma palavra para o vocabulário de vocês, mais um verbo, tá? Eu não vou explicar esse verbo porque ele é um verbo chamado verbo contrato e vocês estão no início do curso e ainda não cabe ensinar isso porque é uma lição posterior. Eu só vou colocar ele já flexionado para mostrar para vocês. Agapo, tá ok? Agapo. A sílaba tônica está aqui, a sílaba tônica está aqui. Isso aqui é um acento, tá? Agapo, o que significa isso? É um verbo da primeira pessoa do singular, tá? Qual que é a primeira pessoa do singular? O eu. E que verbo que é esse? É o verbo amar. Então, eu amo, tá? É assim que se escreve eu amo em grego. Agapo, tá? Agape, para escrever amor, no caso, que aí amor não é mais verbo, é substantivo. Então, amor seria um acento aqui e um aqui, tá? Agape. Um substantivo feminino por conta da última letra aqui. Tá? HP. Certo? Eu acho que para nossa primeira aula de grego já tem bastante lição aí para vocês irem treinando. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.